Olá pessoal, bem-vindos a essa videoaula. Na aula de hoje, iremos continuar com o nosso curso agora, porém iniciando uma parte nova dessa nossa caminhada, né? Iremos então agora começar a estudar os formulários, os forms, né? As aplicações para o Windows mesmo, os formulários de Windows. Dentro do C Sharp, como isso funciona? É muito parecido com uma aplicação de console, que é o que nós estávamos vendo até então, né? A diferença é que nós vamos ter uma outra parte do framework funcionando junto, né? Que é a parte que acessa os formulários Windows, né? Que são formulários, janelas aptas a trabalhar dentro do Windows. Bom, para criar um projeto, então, entramos aqui em File, New Project. Então, criamos uma Windows Application. Vou chamar esse projeto de Windows Application Sample. Ok. Perfeito. E a solução, então, é criada. E, juntamente com isso, é criado um formulário inicial, que, por default, o Visual Studio cria para nos facilitar o trabalho. Ok? Bem, na realidade, esse formulário ele vai ter que ser chamado por alguém, né? A aplicação, na realidade, é essa classe aqui, program.c#. O que acontece? Na classe main, no método main dessa classe program, ou seja, existe essa atribuição, que essa vai ser a thread de início, ou seja, o ponto de início do meu programa. Então, o Visual Studio automaticamente já seta algumas propriedades e manda executar o formulário que foi criado automaticamente. É claro que, se eu entrar com o botão direito em cima do título do meu projeto e vir em Properties, eu vou ter aqui uma série de informações a respeito desse meu projeto, que eu posso consultar e justamente fazer as minhas devidas alterações. Ok? Eu posso justamente definir qual é o objeto que vai ser iniciado, qual é a classe de início, né? E que tipo de objeto vai ser esse. No caso, eu quero que seja uma Windows Application, porque é um formulário Windows, correto? Perfeito. Vamos lá, então. Então, essa minha classe Program vai disparar o formulário que eu estou criando, que nesse caso foi criado automaticamente pelo Visual Studio. Ok? O Visual Studio também cria uma série de outros arquivos que nós iremos estudar na medida do tempo. Mas, por enquanto, vamos nos deter então no formulário. O que é esse formulário, né? É justamente a janela que vai abrir quando iniciar a nossa aplicação, nossa executável. Agora, então, nós temos novamente, assim como nós tínhamos na console application, um executável, só que esse executável vai utilizar, então, o Windows em si para mostrar essa janela gráfica, né, de maneira automática. Então, pelo Visual Studio, pelo o design, eu posso, então, formatar essa janela, né, da forma como eu achar conveniente. E tenho diversas propriedades para personalizar, então, essa minha janela. Dentre estas que eu vou mostrar, eu tenho, então, como colocar uma cor de fundo nessa minha janela, né? Posso trocar o meu background, posso colocar uma imagem, posso trocar o cursor quando o mouse passar por cima dessa janela, né? O caption de minha janela. Isso é tudo muito intuitivo, né? O aluno já pode ir olhando, então, e testando uma a uma dessas propriedades para ter noção, então, do que nós estamos tratando. Esse meu objeto, essa minha janela, ela tem um nome, né, para poder ser acessível de outros locais, e esse nome eu defino aqui, onde eu estou achurando nesse momento. Ok?
Bem, eu posso definir uma linguagem default para minha tela. Por quê? Porque dentro do .NET existe a globalização, né? Eu posso fazer com que minha tela ela tenha suporte a várias linguagens de maneira simultânea, de modo que quando ela entra numa aplicação que as configurações daquela máquina estão numa linguagem específica, então aquele software já assume essa linguagem automaticamente, né? Então isso eu posso colocar essas propriedades para a globalização também, né? Eu posso bloquear o meu formulário para não ter acesso a nenhum componente dentro desse meu formulário também, através do Locked, né? São tudo propriedades que eu vou tendo, então, acesso, né? Aqui eu posso colocar a localização da minha janela, que ponto que eu quero que ela apareça da minha tela, através das coordenadas x e y. Dou um tamanho mínimo, um tamanho máximo. Por quê? Porque essa minha janela ela pode ser redimensionada, né? E você pode configurar para que ela seja redimensionável ou não. São tudo condições que o próprio programador tem como colocar em modo de visualização, né? Em modo de design, né? Eu dou um tamanho, então, para a minha janela. Eu posso dar uma posição inicial dessa minha janela, no centro da tela, por exemplo. Ok? E se essa janela deve iniciar minimizada, maximizada, ou o tamanho normal, que é o tamanho que eu estou propondo aqui, né? São tudo propriedades simples, estou apenas revisando. Eu posso tirar o control box, que é justamente a barra superior da minha janela, né? Onde eu tenho os botões de minimização, de fechamento, título, caption e tudo mais. O ícone também, né? Posso usar essa propriedade. O framework .NET 2.0 tem suporte à opacidade da janela, ou seja, eu posso deixar essa janela tanto por cento transparente. Então é um recurso interessante para se usar também. Ok? Posso definir se essa janela vai ser mostrada na barra de tarefas, né, aí embaixo. Se ela vai ser topmost, ou seja, se ela vai estar em cima de todas as janelas. Então é recomendado, eu estou apenas passando esses itens para que o aluno verifique, pelo menos a maioria de todos, dê uma estudada para verificar como funciona, então, um formulário dentro do .NET. Bom, para a gente, o que interessa em C#, né? Eu tenho, então, um formulário. Bem, dentro desse formulário eu tenho acesso a essas propriedades e tenho acesso aos eventos desse formulário agora. Ok? Eventos são todas as ações que ocorrem, todos os comportamentos que ocorrem com essa minha janela. Então eu tenho uma série de ações e desses eventos listados e eu tenho que aprender a trabalhar com esses eventos agora, né? Então vamos lá. Se você clicar 2 vezes na sua janela, ela vai abrir automaticamente o seu código. Por quê? A partir de agora você vai observar que a sua janela, o seu formulário criado, ele vai ter também um código. Ok? Ele vai ter um código C# por trás desse formulário. Então eu vou ter minha janela Windows, né? E eu vou ter um código controlando essa minha janela visual. Eu tenho então a parte gráfica, que eu chamo de View, né? E justamente atrás eu vou ter um controlador, né? Um modelo controlador para essa minha janela, para esses eventos da minha janela e tudo mais. Bem, como eu cliquei 2 vezes na minha janela, o próprio C# então já abriu o meu formulário. Ele já importou as bibliotecas, as bibliotecas do C# que ele vai utilizar, do .NET, né? Então eu tenho aqui uma série de porções do framework que eu vou estar usando para que essa minha aplicação por default apareça. Então você vê que ele usa o system.windows.forms, que é justamente a biblioteca, o namespace que ele usa para mostrar o formulário de maneira básica na tela, né? E ele criou aqui também agora um método formLoad, ou seja, alguma coisa vai acontecer quando o formulário abrir, né? Ok. Eu posso fazer com que quando esse formulário abra, eu tenha acesso, eu posso modificar alguma propriedade desse formulário através do modifier do keyword this, né? This ponto alguma coisa, o this é justamente a reflexão, né? Ele mesmo, formulário, e eu tenho acesso então a todas as propriedades, todos os métodos e eventos desse meu formulário, né? Eu posso então pedir para que quando esse formulário abra, a cor
de fundo dele seja alterada. Então, estou usando aqui system.drawing.color e eu posso pedir para ele trocar para bege. Ok? Para debugar essa minha aplicação, eu utilizo o mesmo recurso que nós vimos na console application, né, que é a tecla F5, que é o debug. Então vamos lá, vamos debugar. Você vê, a minha tela ela estava inicialmente programada para abrir com uma cor meio azul, meio violeta, mas era um azul, um violeta, né? Mas no código eu já troquei essa cor para o bege. Então, através da cláusula da cláusula this, eu tenho acesso a todas essas propriedades do meu formulário, ok? Dessa forma. Bem, até aí tudo bem, né? Nós já vimos alguns exemplos parecidos, então tudo tranquilo. Fica então esse pedido para que todos os alunos então estudem a fundo, por que não, né? Todas essas propriedades que nós estamos vendo. Deem uma testada também nos eventos. Você pode fazer um evento clique, por exemplo, para que quando o form seja clicado, alguma coisa aconteça. Então eu posso trocar aqui para o azul, né? Quando o formulário seja no momento do clique do formulário que ele troque a cor para azul. Vamos lá. Aqui, cliquei no formulário, ele trocou a cor para azul. Então você pode ver que é bastante simples, bastante intuitivo. Mesmo para o programador que não tem muita experiência, já pode então se dando uma guiada, né? Como vocês podem observar, então eu tenho o meu código, né? E tenho também o meu formulário, né, em design. Ok? Então tem essas duas porções principais, o meu formulário de design e o meu código propriamente dito, que é o meu C#, né? Ele automaticamente cria, então, no construtor, ele chama um método initializeComponent, que é justamente para dar o startup nessa minha tela, essa tela ser, então, disparada dentro do Windows, né? Ok? Bem, esse é o funcionamento de um formulário básico dentro do C#, né? Então eu tenho agora um recurso interessante. Eu já não preciso mais trabalhar com uma console application, que é só uma tela monocromática, entre aspas, né? Então eu tenho esses recursos interessantes para poder utilizar dentro da minha aplicação. Tá ok, pessoal? Então fica essa dica então de estudo das propriedades básicas de um formulário, para que a gente possa então dar continuidade a essa nova fase do nosso curso. Por enquanto é isso, muito obrigado e até logo.